porque dói, é feio, porque aí você fica com aquela barriga flácida, aquela barriga de pochete. E aí fica procurando várias razões, às vezes vai em médico, e é mais simples, né, do que a mulher imagina. É como se você estivesse acelerando um vídeo, né, dentro da tua cabeça. O que me chamou muito a atenção no LPF foi isso. Você regular esse sistema e falar pra pessoa, calma, respira. Se você tá com aquela barriguinha caída de pochete, parará. Especialista em diástase e pós-parto, Juliana ajuda mulheres a tratarem a raiz de um problema que muitas vezes é ignorado. Não é só sobre barriga, estética ou voltar ao corpo de antes. É sobre fortalecer o core, recuperar a autoestima e entender os sinais que o corpo dá depois da maternidade. Sem impacto, sem atalhos e sem mágica, porque às vezes o que parece um detalhe no espelho é o reflexo de algo muito maior. Você não pode estar sempre estressada, pensando em tudo, mas também você não pode estar no parasimpático, sempre relaxada. Você tem que ter os teus momentos de ficar ligada, atenta com as coisas. Estamos iniciando mais um episódio do podcast É Com Elas e hoje eu estou diretamente de Alphaville, São Paulo. E mulher, eu trouxe uma convidada para você que já participou aqui, já conhece a nossa comunidade É Com Elas, ó, desde lá de 2024. Em 2024, a Juliana Falkenberg subiu no palco do É Com Elas e, olha, arrasou com um método que se chama LPF, que você vai conhecer hoje e entender por que esse método fez tanto sucesso lá no evento em 2024 e como que a Juliana pode te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada por você estar aqui. Vamos falar de qualidade de vida, vamos falar desse teu método que pode ajudar a mulher como um todo. Obrigada pelo convite, Mi. É sempre bom a gente poder compartilhar as coisas que nos fazem bem, principalmente com mães, com mulheres, né? Que com certeza passam pelas mesmas coisas que a gente passa. E se a gente pode melhorar e ficar muito bem, por que não, né, trazer, compartilhar isso com elas, né? Bora falar então desse método que traz tanta qualidade de vida. Eu, durante as pesquisas aqui para ter mais repertório contigo aqui no podcast, eu fiquei realmente impressionada, Ju. Eu falei, peraí, isso aí até parece mágica, porque resolve tudo, ajuda em tudo. O que é isso? Vamos começar pelo nome LPF e explica um pouquinho para desmistificar, né? Porque quando você sai pesquisando, parece um pouquinho mágica. Sim. Então, o LPF, a sigla do Low Pressure Fitness, são exercícios de baixa pressão. A doutora Tamara Rial, criadora do método, né, junto com o Pete Pinsati e alguma equipe, ela veio resgatar algumas técnicas da yoga, padrões respiratórios, hipopressivos, e veio aperfeiçoando esta técnica e vem aperfeiçoando até hoje. Tem somente 10 anos que ela veio para o Brasil, né, a técnica, e baseado em história, né, dos seres humanos e tudo mais, e trouxe o LPF, como esses exercícios de baixa pressão. Esses exercícios de baixa pressão podem ajudar a mulher a controlar o corpo dela como um todo. Tu falou um nome que ficou meio complicado para mim. Hipopressivo. Hipopressivo. Vamos começar por aí. O que é isso? Quando a gente fala hipopressivo, tanto que tem várias técnicas, eu faço vácuo abdominal, eu faço hipopressivo. Não é o vácuo abdominal, não é o LPF. Tá. O LPF, tanto que quando as pesquisas, né, quando a gente vai buscar estudos, artigos científicos, pouca coisa a gente vai encontrar dentro do Low Pressure Fitness, mas do Instituto Internacional de Hipopressivo, da Fáscia, e não diretamente ligado. Ele é o vácuo abdominal, são exercícios de hipopressivo, baixa pressão, onde você faz aspiração diafragmática, o vácuo abdominal. Dentro do LPF, ele está inserido, mas eu não posso dizer assim, o LPF é o vácuo abdominal? Não, não é o vácuo abdominal. O vácuo abdominal é apenas 20% do método. O método, ele inclui o que mais, Ju? Ele é, além do vácuo, eu entendi que ele inclui respiração, postura, vai um pouquinho, pode ser um pouquinho mais específica de tudo que ele engloba e por que a mulher deveria se interessar por esse método? Então,
O LPF ele vai trabalhar respiração, foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção por ser este método que ele associa, ele integra tudo. Respiração, ele vai trabalhar postura, ele vai trabalhar o assoalho pélvico, vai trabalhar a diástase, tudo dentro, vai trabalhar o hipopressivo e vai ter inúmeros benefícios, né? Desde o intestino, a incontinência urinária, ansiedade, que o nosso grande mal do século hoje, principalmente nós mulheres, é a questão da ansiedade, porque como eu vinha falando agora no início, né, a gente tem uma demanda com filho, com marido, com empresa, com casa, com trabalho, e vivemos muito ansiosas. Então ele traz um resgate do nosso eu. Eu falo assim que eu me encontrei, eu me resgatei a partir do LPF. Por quê? Comecei a fazer por uma orientação de uma aluna, falou, Juliana, por que você não faz? Barriga negativa. Entrei no Instagram, olhei, achei muito legal, me inscrevi no primeiro nível, eu falei, vou primeiro no primeiro, né? Vou fazer o nível 1, depois eu vou pensar no resto. Deixa eu entender se isso funciona mesmo. Exatamente, porque parece muito milagroso, né? Fecha diástase. Então, assim, poxa, pra mim, fecha diástase é um negócio... Como que funciona? Fui no primeiro nível e eu falei, eu nunca vou conseguir dar aula disso. É muito complexo, é muito difícil, a nomenclatura, o aluno, a aluna nunca vai entender. Então, eu já comecei a criar objeções. Sim. Isso no início do primeiro nível 1, terminando esse nível 1, eu falei, caraca, eu tô apaixonada. Porque se ele faz tão bem para tantas pessoas, de tantas formas, por que não seguir? Pensando num propósito de ajudar, num propósito de contribuir com a saúde das pessoas. E aí já me inscrevi no nível 2, nível 3 e nunca mais parei. Isso já vai fazer 6 anos que eu tô dentro dessa metodologia. E falo assim de boca cheia. Mudou minha vida. Eu era uma Juliana Falkenberg antes do LPF e hoje eu sou outra Juliana. Mais consciente, mais tranquila. Lógico que a gente tem o nosso temperamento, a nossa personalidade, isso não muda, né, Mi? Eu não sou uma pessoa pacata, calma, mas o autocontrole, né? O autoconhecimento, você eleger os nãos, o que você vai fazer, o cuidado, o que você precisa. Então ele me ajudou a resgatar isso, que se perde ao longo dos anos. A gente vai perdendo, né? Porque foi o que você estava falando. Ele é um método que traz muita consciência corporal, principalmente através da respiração. E a respiração é algo que a gente, dentro do É Com Elas, a gente tem um ritual das manhãs, e o primeiro exercício que a gente sugere para a mulher, ao acordar, depois de escovar o dente, passar ali a água no rosto, beber um copão d'água, que é primeiro hidratar, é fazer uma respiração bem concentrada, bem consciente. E depois, até no final do podcast, fica com a gente, mulher, que a Ju vai me ajudar aqui a trabalhar. Ela vai trazer um exemplo de respiração bem trabalhada para você poder fazer isso no seu ritual. E a gente começa a perceber que a gente vai ficando mais atenta, mais dona de si, vai se reencontrando. Exato. É um reencontro com a gente mesma, né? É muito lindo isso. A mulher, Ju, quando ela se reencontra, ela pode ser o melhor dela mesma, né? Então é isso que eu acredito que essa prática de olhar para dentro, de ter mais consciência corporal, traz para a mulher essa possibilidade dela ser a melhor versão dela. Eu acredito que foi isso que tu conseguiu captar. Exato. Através de uma técnica que a gente não espera que vai trazer isso, né? Não. Deve ter sido uma surpresa para ti. É por isso que hoje eu falo assim, eu amo muito o LPF. Porque ele trouxe um entendimento de várias coisas. Eu consigo olhar, muitas vezes, uma aluna e falar o que você tá... Não é físico, é emocional. É a briga com o marido, é o estresse com o filho, é alguma coisa no teu trabalho que não deu certo, é uma frustração pessoal, é o emocional dela que está tão abalado, é uma dor que ela tem ali no peito de ansiedade, de estresse, é uma dor no estômago que você consegue identificar, não só a mim, mas naquela pessoa que eu estou cuidando, naquele momento que eu estou dando aula, que eu estou tocando. Eu brinco com as minhas alunas, eu falo, gente, eu conheço do corpo de vocês mais que o marido de vocês, porque é um olhar muito atento, muito minucioso,
Hoje eu fazia uma avaliação física e eu falava sobre isso. É muito sutil, e quando você aprende a ter esse olhar mais sutil para com o outro, para com a outra, elas se sentem abraçadas, cuidadas, acolhidas. E você vai trazendo, através do movimento, através das pautas respiratórias, posturais, de toda a técnica, um bem-estar emocional, físico, até espiritual, da pessoa vir e compartilhar coisas assim com você que é muito transformador, né? E voltando um pouquinho para a parte da respiração, a gente vive num simpático, sistema autônomo simpático, que nós temos dois, simpático, luta ou fuga, sempre prestando atenção em tudo, aquela correria, cabeça a milhões, é como se você estivesse acelerando um vídeo, né, dentro da tua cabeça. E trabalhamos o sistema autônomo parasimpático, de paz, relaxamento, tranquilidade, bem-estar, através do quê? Através da respiração. Você consegue equilibrar, normalizar esse sistema. Você não pode estar sempre estressada, pensando em tudo, mas também você não pode estar no parasimpático, sempre relaxada. Você tem que ter os teus momentos de ficar ligada, atenta com as coisas, né? Então, o que me chamou muito a atenção no LPF foi isso. Você regular esse sistema e falar para a pessoa, calma, respira, a gente aprende isso a vida inteira. Respira, volta para si, se concentra e entrega o que você tem para entregar, ou coloca para fora, ou executa, né? Então a gente trabalha com respirações conscientes. E você não precisa de lugar nenhum. Você trabalha, quando você acorda, você já começa a trabalhar essa respiração consciente. A hora de dormir, você não imagina o tanto de mulheres que têm insônia, e homens também, né? Eu falo para mulheres aqui, mas nós temos um foco muito grande nos homens, de ansiedade, de insônia. Quando você começa a ativar essa respiração de uma forma consciente e trazer o parasimpático, você vai entrando num relaxamento profundo e dorme. Então, pessoas que têm insônia, dificuldade de dormir, é um dos maiores relatos. Nossa, Juliana, o LPF me fez voltar a dormir. Então, é muito louco isso, né? E tem uma coisa muito importante que a respiração faz. Você treina, já deve ter feito alguma vez na sua vida prancha abdominal. Sim. Certo? É um exercício que nunca acaba, né? É eterno. Aquele 1 minuto que parece que meia hora, 10 horas. O que é a prancha abdominal? Ela é um exercício respiratório, porque você se organiza numa postura, certo? Sim. E a partir dali, o que você está fazendo? Respirando. Então, o que as respirações conscientes, pausadas, ritmadas, elas fazem? Trabalha a musculatura profunda, que com o exercício não trabalha. Então, às vezes, um abdominal, fazendo um abdominal ali com flexão de tronco, tradicional mesmo, ele não vai trabalhar profundamente igual o LPF, que vai trabalhar a musculatura profunda. Então, ele não serve somente para trabalhar o sistema autônomo regular. Ele serve para trabalhar a musculatura profunda com eficiência. Entendi, ele vai... de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é isso que eu entendi. E aí, ele acaba ajudando em outras áreas, né? Eu queria começar pelo um tabu, que eu sei que o LPF ajuda muito, que é a incontinência urinária, né? É algo que não se fala muito, as mulheres têm vergonha, só que não acontece só depois da gravidez, é muito falado. A mulher que já está numa idade mais avançada, a gravidade já começa a pegar, digamos assim, ou até mais jovens, que foi o meu caso. Eu acabei fazendo cirurgia, porque há muitos anos atrás não se falava numa técnica como essa. Você sabe que eu venho observando isso há muitos anos. As alunas falando para mim, Juliana, não me dá jump, não me dá corda, não posso pular, não posso correr, porque eu tenho escape de urina. E comecei a me preocupar, eu falei, gente, que é isso, mulheres jovens, 30 e poucos, 40 anos, não se trata de uma terceira idade que já vai ficando, né, com tônus muscular e com a musculatura mais frouxa, com sarcopenia, perda de massa muscular. E quando foi passado para a gente, nos nossos estudos, essa questão do assoalho pélvico, da melhora da incontinência urinária, eu falei, gente, isso é fantástico, né? Porque através de pautas respiratórias, posturais, um sistema facial e todo um conjunto,
você vai melhorar isso, você vai reabilitar. Então, é muito legal essa atuação e ela melhora. E eu tenho o exemplo de uma aluna que usava absorvente para correr e ela, depois das práticas, 4 ou 5 meses, parou de usar absorvente, de tanto fazer, né? Aspiração diafragmática, que é o vácuo abdominal, o hipopressivo, juntamente com as pautas posturais, posturas, respiração e todo um todo que a metodologia tem para nos trazer. Maravilha, e até eu já ouvi falar que até para homem, né? Porque eu tava no caminho aqui, né? Vindo pro podcast, eu tava me perguntando: homem tem assoalho pélvico? Pois é. É uma dúvida que eu tenho. Desculpa a minha ignorância, mas eu não tenho certeza, não. Muita gente não sabe, e homem tem assoalho pélvico, né? Que é como se fosse uma casinha. Não tem a casinha? As paredes, o teto, é mais ou menos isso. Você tem um core, que são as paredes, certo? E você tem essa parte de baixo e você tem a parte de cima, diafragma e toda essa musculatura superior. O que acontece, Mi? Pegando um gancho do assoalho pélvico, da incontinência urinária, você vai perceber que, assim, na nossa fala dentro da metodologia, tá tudo muito integrado, tudo muito conectado. Então, eu não consigo falar de um assoalho pélvico sem falar de uma diástase, sem falar de uma fáscia, sem falar de um sistema autônomo desregulado. Então, eu vou dar um exemplo. Numa mulher, ela tem uma diástase abdominal, que nós temos os reto-abdominais, e um afastamento dessa musculatura, que é a diástase abdominal. Geralmente, nós temos 3 situações. O homem tem diástase, que você acha que não, né? Eu acho que nunca você ouviu falar que o homem tem diástase. O homem tem diástase, sim. E eu tenho um aluno que ele tem mais ou menos, acho que uns 4, 5 dedos, que é muito visível. Quando você vai observar que a pessoa tem, por exemplo, faz um abdominal e forma um cone na barriga, aquela barriga fica projetada para fora. É uma diástase abdominal, é como se você estivesse projetando os órgãos internos para fora. Então, é quando a pessoa faz uma sobrecarga interna, uma pressão interna muito grande, fisiculturista, halterofilista, pessoas que pegam muito peso, vão fazendo essa manobra de valsalva, né? Força com a respiração em inspiração. Quando a mulher está gestante, então é normal para a barriga crescer, para se desenvolver. Tem que abrir, né? Tem que abrir, então tem essa diástase, é fisiológico, né? Tá tudo bem. Ou quando ela não consegue distribuir direito as pressões internas, quando a pessoa não consegue, homem e mulher, distribuir direito as pressões internas. Isso tem a ver com estresse? Tu acha? Que ela não consegue distribuir essa pressão pode interna? ter, não tem nada que fale sobre isso, mas eu percebo que, por exemplo, a pessoa não consegue respirar. Quando você percebe, ela tá trancando a respiração, prestando atenção em você. Dali a pouco ela faz assim. Sim. Entendeu? Não é um dos motivos, você tem que ter porque o nosso corpo, Deus é muito perfeito, né? Ele fez o nosso corpo com uma resiliência, uma perfeição muito grande. Então, não acredito que uma baixa pressão interna, um baixo estímulo como esse seria o suficiente. Você tem que dar vários estímulos para até acontecer isso. Tanto que a diástase, ela vai se formar na 34ª, 35ª semana de gestação, mais ou menos, quando dá aquele aumento, né, no último trimestre. Sim. Que a barriga explode, que eu falo assim. Explode. Tu acorda um dia e tipo, opa, agora vem. O que tá acontecendo aqui, O que aconteceu, né? Aqui? Eu me lembro que teve um dia que eu acordei que eu falei, gente, agora eu tô grávida de verdade. É sempre assim. É isso aí. E aí, Mi, o que acontece? Quando eu tenho essa diástase, que é esse afastamento, você tem uma postura, você tem para que você tem a musculatura? A tua musculatura, ela protege órgãos, tendões, ligamentos, articulações, certo? Então você tem um músculo protegendo tudo que está lá dentro. Se você tem uma musculatura aberta, é como se tivesse um teto sem uma telha. Vou dar um exemplo, entendeu? Ela está desprotegida, aquela casa está desprotegida. A minha casinha aqui dentro, os meus órgãos internos, eles estão desprotegidos. E aí o que acontece? Eu acabo projetando para frente por uma má postura e porque eu não tenho este cinturão de proteção dos órgãos internos. Porque se eu pegar toda a minha musculatura do core, que ela tem 3 funções. O nosso core, ele é estabilizador do tronco, ele sustenta o nosso tronco, sustenta os órgãos internos, protege os nossos órgãos internos e a nossa coluna. Então é proteção, sustentação, né? Se isso está desprotegido, o que vai acontecer? Eu vou projetar minha barriga para frente, meus órgãos internos para frente. E cada vez mais eu vou disfuncionando o meu sistema.
eu tirei uma parede da minha casinha, voltando, né, a casinha. Sim. Tirei a parede da minha casinha, eu desregulo ela, sobrecarrega o assoalho pélvico, piora a incontinência urinária. Eu fico sem esse controle das pressões internas, desregulando a incontinência urinária. Eu posso ter problemas no intestino. O LPF ajuda muito nos movimentos peristálticos. Diz que a constipação é rapidinho que ele resolve, né? Muito, muito. A gente trabalha com disfunções mesmo. Hoje em dia as pessoas estão com muito problema no intestino, que ele é formador de bactérias boas, serotonina, né? Então, muitos casos de depressão, as pessoas deprimidas vão ter problema no intestino. Então, é muita coisa, tá muito conectado. E aí vai ter problema nas costas, porque como o meu cinturão de proteção está aberto, o que vai acontecer? Eu disfunciono lá a minha tóraco-lombar. A minha fáscia tóraco-lombar dói as costas. E aí fica procurando várias razões, às vezes vai em médico, e é mais simples, né, do que a mulher imagina, é a diástase. Que não é simples, porque dói, é feio, porque aí você fica com aquela barriga flácida, aquela barriga de pochete, que eu falo muito lá no meu Instagram, se você tá com aquela barriguinha caída de pochete, parará. É verdade, Mi. Às vezes eu vou fazer uma avaliação física, eu pego, né, com adipômetro, não é a prega cutânea, não é aquela projeção dos órgãos internos e logo com exercícios específicos a pessoa vai reorganizando, relocando esses órgãos internos. Então não tem nada de milagre. É fisiologia, é anatomia, é você devolver ao seu lugar cada coisa. Porque cada coisa tem que estar no seu lugar, né? Imagina um braço no lugar da perna, é a mesma coisa aqui. Os teus órgãos internos têm que estar guardados dentro do teu cinturão de proteção. Então, a gente não fala dentro da metodologia que o LPF fecha a diástase. Okay. O que a gente fala? Ele reabilita, ele devolve o quê? A função. Tanto que se você fizer uma abdominoplastia, o que vai melhorar? A estética. A estética do teu abdômen vai melhorar, mas não necessariamente a função. Tantas e tantas pessoas que nos procuram, licenciados, porque ficam com uma disfunção, dor nas costas absurda. Você causa uma disfunção muito grande, por quê? Porque a gente está trabalhando num sistema também agora facial. Então você vê que eu vim da respiração para a incontinência urinária, para o assoalho pélvico, para o core, para a diástase, para a coluna, e agora eu já entro num sistema que é muito complexo, mas é muito lindo, que é a fáscia. Eu quero falar mais sobre isso, porque eu fiquei encantada pesquisando sobre a fáscia. Tu até me falou que tem um museu da fáscia, né? Lá na Alemanha, que eu vou procurar, mulher, e depois vocês olhem no meu Instagram, eu quero entender um pouco mais, porque eu fiquei encantada, porque é como se fosse uma teia que interliga todo o nosso corpo, né? Exato. É aquela pelinha? Quando corta o bife, certo? Cortou o bife, não tem uma peliculazinha ela é meio transparentezinha, meio branquinha. No frango a gente vê bem, né? E no bife também, quando vai cortar assim. Então essa película é a fáscia. E ela é o quê? Ela é um tecido conjuntivo, que ele é viscoelástico, então ele tem esse poder de essa resiliência de estender, voltar e tudo mais. E ele vai acompanhando. Você já viu falar em liberação miofacial? Não. Você não é do alto esporte, treinar maromba, assim? Não sou tanto. Muitas pessoas fazem a liberação, e eu tenho cursos de liberação miofacial, porque olha só, as pessoas acham que a fáscia, ela só está ao redor de músculo, mas isso não é verdade. Ela está ao redor de tendões, ligamentos, célula, periósteo, do nosso corpo todo. E ela é muito responsiva, ela vai se inserir lá no dedão do pé até o topo da cabeça. Então ela faz parte do nosso corpo todo, né? Como se fosse uma membrana protetora dessas estruturas que eu te falei. Ok. O que acontece? Ela é muito responsiva. Se você tá nervosa, ela vai responder a isso. Por isso que a gente fica apreensiva ali. Aí junta com a respiração, junto com a fáscia, olha só o tanto que tá tudo conectado. Então ela é muito responsiva, ela é quase 100% de líquido, água, colágeno e proteoglicanos. Então se você quer, prestem atenção nessa dica, se você quer ter uma fáscia resiliente, fácil de responder ao estímulo, água, hidrata muito.
A pessoa que ela não se hidrata, a pessoa que não se hidrata, que não toma água, é extremamente rígida. Ela não hidrata a sua face, ela não hidrata os seus órgãos internos, ela não hidrata o seu sistema. E maior parte do nosso corpo é água. Só que imagina o tanto de desidratação que a gente tem diariamente para manter o nosso organismo ativo, né? Então, quer ter uma face resiliente, toma muita água. Quer complementar? Colágeno. E aí tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque se ela é responsiva, você concorda que se você ficar estressada, ela vai responder? Sim. Se você ficar triste, ela vai responder? Se você tá com dor, ela vai responder? E se você estiver feliz, ela vai responder também. Então a gente tem que ter um autocontrole, que a gente já vai ter, com certeza todo mundo vai ter o autocontrole através da respiração, deixando essa face mais normalizada, melhorando todo o sistema. Mais uma vez eu falo em integração. E agora, uma paradinha nesse episódio para eu agradecer a Empreender, que cedeu esse estúdio sensacional para a comunidade É Com Elas. A Empreender é uma empresa que desenvolve aplicativos para ajudar e-commerces a venderem mais, escalarem os seus negócios e ter uma operação mais profissional. Eu vou deixar o QR Code aqui da Empreender para você que tem uma loja virtual ou que está pensando em empreender na internet, vender produtos físicos através de uma loja virtual. O QR Code está aqui para você conhecer todos os aplicativos deles. Vamos voltar para o episódio. Sim, eu percebi que o método ele é muito integrativo, né? E assim, é da ponta do pé até o último fio de cabelo, né? Foi isso que me impressionou no método, porque tem uma certa confusão com o vácuo, né? Muita gente acaba, eu vou fazer LPF para ter barriga negativa. E não é sobre isso, né? É muito mais que isso. Eu falo, é muito além. O vácuo é apenas 20% do método, Mi. Os outros 80% são as pautas posturais e respiratórias. E eu falo ainda, a gente fala que o vácuo é merecimento. Se você não estiver bem, respirando, tranquila, com teu sistema ok, não vai fazer vácuo abdominal, entendeu? Porque o vácuo abdominal, só ele não vai resolver nada. Agora, ele inserido, pensa só, você faz essa sucção diafragmática, é como se você pegasse lá o teu assoalho pélvico e ficasse assim, puxa! Então você vai dando o quê? Através desse sistema facial e regulação dos diafragmas, que eu já vou falar, você vai colocando tudo no seu lugar. E voltando ao sistema facial, a gente fala em 5 diafragmas. Tendo a nível de osteopatia, tá, Mi? Porque a osteopatia, ela vai... eu fiz curso com o Léo, assim, é um expert nessa questão da escola, e ele faz parte do Comitê Internacional de Fáscia, e leva a galera lá pro museu. Parece que até estão estudando na possibilidade de 7 diafragmas. Mas a nível de fáscia, temos 5. Tenda do cerebelo, assoalho da boca, entrada clavicular, diafragma torácico e diafragma pélvico, tá? Esses diafragmas, eles estão totalmente conectados através de um sistema facial. Se você tem uma enxaqueca, se você tem uma dor de cabeça, um problema na sua ATM, você disfunciona tudo, né? E aí o que acontece? A gente faz as liberações faciais, não miofaciais. Eu vou já dar um exemplo para ficar claro. E, por exemplo, temos aqui a tenda, o assoalho, a região onde passa o nervo vago. Bem nessa região occipital, base do crânio, me fugiu aqui. A base do crânio. Dentro dessa base do crânio passa o quê? O nervo vago. Esse nervo vago, ele tem a capacidade de dar um relaxamento, desacelerar, juntamente com a respiração. Então, se eu recebo uma aluna que ela está ansiosa, cansada, estressada, com dor, seja o que for, o que eu vou fazer? Primeira coisa, respiração. Depois eu vou trabalhar o sistema facial. Se eu vejo que está muito, que ela não normaliza, eu vou manipular essa região de nervo vago, base do crânio, para dar um conforto. Quando você vê, ela está lá assim, ó, viajando a maionese, de ficar tão confortável, entendeu? Então a gente vai fazer essa liberação. E essa conexão é tão importante porque dos 5 diafragmas, se eu tô com um problema pélvico, mulheres, vou dar um exemplo. Uma mulher ganhou neném, teve um prolapso vaginal, né? Não teve na hora do expulsivo muito a força adequada, na hora da exalação e tudo mais, garçou tudo, ponto e tal.
essa mulher vai ter, tipo, vários problemas pélvicos, vários problemas de diafragma. Ok. Então, o que a gente faz? A gente tenta devolver a função. Eu, Juliana, com LPF, vou resolver? Não. Eu vou contribuir. Mas esta mulher, sofrendo dessas disfunções pélvicas, ela vai precisar de duas coisas, provavelmente. De uma fisioterapeuta pélvica, porque nós, educadores físicos, não temos a licença para ir lá e tocar nessa mulher desta forma, fazer esta avaliação, não temos competência profissional. Essa profissional, às vezes até um médico vai ter que dar ponto, sei lá, reabilitar isso, reabilitar não, melhorar a estética, e o fisioterapeuta pélvico ele vai colocar tudo bonitinho, o osteopata vai regular esse sistema facial e a gente vem com o LPF para contribuir. Então você concorda que é um conjunto de coisas para melhorar? E aí que vem mais integração ainda, porque eu, Juliana Falkenberg, que trabalho com LPF, eu trabalho com treinamento para mulheres, trabalho com dor, com lesão, com pilates, eu tenho que entender o que está acontecendo com esta pessoa para encaminhar, porque eu sou uma. E eu falo que, assim, às vezes, eu tenho um médico especialista em obstetrícia, ele só vai fazer aquilo, obstetrícia. Eu tenho que atender a mulher que teve um prolapso, que teve uma disfunção pélvica, eu tenho que entender a mulher que tem enxaqueca, a pessoa que tem a fibromialgia, a que tem hérnia de disco, a que tem uma bursite, a que tem a tendinite. Então eu tenho que estudar um monte de coisas para quê? Para poder entregar um resultado para minha aluna. Então, e muitas vezes não, todas as vezes eu preciso de outros profissionais me ajudando a trabalhar essa forma integrativa. Então voltamos. Quando é um caso mais sério, Quando né? é um caso mais sério, no caso desse prolapso que eu te falei, ou a pessoa vai ter, sei lá, eu tenho 2 hérnias de disco, vivo muito bem há 20 anos com as minhas hérnias, eu tenho um core forte, um abdômen resiliente, porque eu aprendi a trabalhar de forma correta, não tenho dor, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, fez o que eu ia falando lá atrás, ela fez uma abdominoplastia, ela fez um corte, é como se ela estivesse falando a grosso modo, tá? Interrompido esse fluxo da fáscia, certo? Ela causou um desequilíbrio, uma disfunção, que não é só a questão do assoalho pélvico, da diástase que causa esse desequilíbrio na nossa casinha. Uma cirurgia plástica também, uma cirurgia de vesícula. A gente não vê o que tá lá dentro, né? Não vê. E aí você cortou, desequilibrou. Aí, alguns anos depois, me liga as osteopatas e fala: Juliana, eu preciso que você atenda a fulana para reabilitar esta parede abdominal. Porque esteticamente ficou ok, na abdominoplastia com a lipo melhorou, mas perdeu a função, porque ela não usa esse abdômen. E principalmente achou que fez a cirurgia, o médico vai falar: não faz abdominal. Então ela vai perdendo a função. E o que você não usa atrofia. E disfunciona. E o nosso corpo é movimento, corpo em movimento, né? E o corpo são e a mente sã. Tá tudo. Essa técnica me mostrou que já entendo isso, tenho certeza absoluta, mas ficou muito mais claro, dando uma leve estudada na técnica que como. E aí entra a fáscia, né? Que eu fiquei apaixonada por essa fáscia, que eu vou ser sincera para você, eu não sabia desse tecido, não sei se é um tecido, como é que se chama. É um tecido conjuntivo. Mas eu achei tão lindo o papel dessa fáscia do nosso corpo, e eu falei, gente, eu vou trazer para as minhas meditações para cuidar dela, para estar mais atenta, integrar no meu dia a dia, né? Cuidar, porque como é importante, e aí essa técnica vem para trabalhar tudo isso junto, né? E aí tudo começa através da respiração. Eu achei sensacional isso. Eu até estava lendo um pouquinho sobre endometriose, como a técnica ajuda ali no nosso grupo. Já ouvi vários relatos de mulheres com endometriose e que poderiam, através de uma técnica relativamente simples. Você sabe que eu gravei um podcast com um médico, né, especialista em endometriose, e foi muito legal. Ele falou: Juliana, eu não imaginava o tanto que o papel do LPF é importantíssimo para essas mulheres, para reabilitação, para dor. Tudo que a gente vai fazer na vida, o que as pessoas, os médicos mandam fazer? Respirar. No controle do parto, a hora que você vai ganhar o neném, se você vai ter um parto normal, respira, puxa o ar, solta o ar com controle, não sei o quê. Então, a respiração, ela te ajuda no controle da dor. Quando você vai tomar uma injeção, vai tomar lá uma diprospan, anti-inflamatório, dói, uma benzetacil, que já é famosa pela dor.
A pessoa tranca a respiração para não tomar aquela injeção, vai doer. Vai no dentista, vai doer, vai sentir dor. O que ela faz? Em vez de ela trancar a respiração, o que ela tem que fazer? Fazer a respiração pautada. Para trabalhar o parasimpático, regular o tônus, o sistema autônomo e trazer paz, tranquilidade e alívio de dor. É tão simples. É tão simples, mas a gente faz tão pouco, né, Ju? Automático, A gente tá vivendo no automático. E não... É uma coisa... A gente acorda respirando, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, mas a gente esqueceu de parar e observar isso, né? Exato. Respirar direito não tem uma forma perfeita, mas Exato. tem a forma mais correta, né? Depois a gente vai mostrar pra elas. E a gente tava fazendo um pequeno treino aqui antes e tu tava falando como a minha respiração tá alta, né? E essa respiração mais alta, ela é uma respiração mais ansiosa. A sensação, quando eu tô passando para elas, para as minhas alunas, para as pessoas, elas falam assim para mim, e eu senti isso no início da minha prática, tá, Mi? É como se o ar não conseguisse entrar e o ar não conseguisse sair. Tu puxa o ar, chega a doer, porque não quer entrar. E na hora que tu solta o ar, ele não quer sair, sabe? Parece que é uma coisa que tá trancando lá dentro. E dói o peito, aí isso dá mais estresse. E aí como é que tu resolve isso? Porque eu venho aqui trazer um monte de problema, né? Ai, tu fez a cirurgia, desregulou o sistema. Não posso fazer mais nada, Não posso né? fazer nada. Então eu também quero ajudar a trazer a solução para as pessoas. É o que eu te falei, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores. É o trabalho com propósito, de você trazer para essa pessoa a possibilidade. Você não precisa fazer que nem na minha formação, 30 segundos de ins e 30 segundos de ex. Não, começa com 2, vai para 4, vai para 6, vai para 8, vai aumentando um pouquinho esse tempo, respeitando o teu tempo, respeitando o teu momento. Não adianta a gente querer exigir do outro o que ele não consegue nos entregar, porque a gente não sabe o que se passa naquele sistema ali, né? O que a pessoa está passando. Então isso é muito individual. E a gente trabalhar com essa individualidade biológica, você tem que estar muito preparada. Não é para amador, não, né? É por isso que você sugere que a técnica, pelo que eu entendi, apesar de eu poder fazer sozinho em casa, antes eu preciso de uma orientação de um profissional, correto? Totalmente. Muitas pessoas chegam até mim que fizeram e não presta e dá ruim e não sei o que, bota tudo a perder. Vai lá, compra ou faz um vídeo no YouTube, não tem o olhar do profissional para ter aquele cuidado e falar, não é assim. A pessoa continua fazendo errado e é melhor você não fazer do que você fazer errado, porque vai dar ruim. Então você tem que buscar uma pessoa capacitada, competente, especialista naquilo ali, que direcione o teu treinamento para a tua necessidade. Às vezes a pessoa tem uma respiração, sei lá, joga tudo pro lado direito, deixa o lado esquerdo mais sem usar, né? Tem outros termos, mas ele fica ali mais esquecidinho. Então a gente vai usar algumas técnicas voltando, né? A questão unilateral, na hora da respiração. Tudo isso tem que ser observado. Como é que eu vou pegar um vídeo e vou fazer sozinha? Até um agachamento, que às vezes você compra um curso lá pronto e não tem noção, você faz errado. Sim, às vezes tá com uma lesão, né? Às vezes do nada começa uma lesão, uma dor aqui, que tu tá fazendo um exercício de uma forma errada. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Orientação. E dá pra fazer, por exemplo, se eu tô numa cidade que não tem uma profissional física, você orienta, por exemplo, online? É possível? Muito, Mi. Eu tenho várias alunas, né? Como eu falei pra você. Austrália, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Itália. Então, isso é muito legal. A gente faz uma vídeo aula, né? E hoje em dia tá super comum fazer isso. E aí a gente faz a aula uma vez por semana, já é suficiente. Eu dou o dever de casa, então eu vou fazer a aula com você, vou te ensinar tudo. E vou falar, Mi, você vai treinar daqui até a nossa próxima aula. Isso, aquilo. Respiração, liberação do diafragma, enfim. E vai progredindo. O importante são as pessoas se conscientizarem que não é um tratamento. Em quanto tempo eu vou fechar a diástase? Não sei. Vai depender da tua entrega, vai depender do teu sistema, vai depender se tu tá hidratando a tua face, se tá cuidando e tudo mais.
Tudo depende, né? Não só do meu estímulo, eu vou me esforçar para entregar o máximo. Então, ele é um tratamento. Tem gente que 2, 3 meses tem um super resultado. Eu tenho alunas que com 1 mês tiveram resultado. E tem alunas que estão comigo há 5 anos, 6 anos fazendo LPF. Até porque eu acredito que pelo que você tá me trazendo, é uma técnica contínua, né? Depois que tu aprende, tu não quer mais parar de fazer, porque tu tá colocando tudo no lugar, tá dando E a pessoa fica funcionamento. dependente. Ai, tô louca pra ir pra aula de LPF, porque é o meu momento de respirar, é o meu momento de cuidar de mim, de me conectar comigo mesma. Várias alunas me falam isso. Ai, Ju, deitam ou sentam, geralmente eu recebo elas e elas já deitam, né? Pra respirar e tudo mais. Ai, Ju, é aqui que eu respiro. Aí a pessoa chega de um jeito, a hora que você vê, a hora que vai embora, é outra pessoa. Tu já tá fazendo há anos, né? Já. Tu faz constantemente. Já. E, Ju, a técnica também, eu ouvi falar que serve também, por exemplo, para quando a pessoa... Eu tô com uma... Aqui de tanto mexer no mouse, né? Tô com uma dor aqui, não sei se é tendinite, né? E aí, a técnica também, ela tem algumas posições, ajuda em várias outras... A gente trabalha, Mi, com respiração, que eu falei para você, com sistema facial. A gente libera o diafragma, que é o nosso músculo respiratório, tá? Tanto que a gente tem, geralmente, dificuldade para respirar, muitas vezes. Por quê? Porque a nossa postura é tão ruim que a gente comprime o nosso diafragma. E ele tem a função de ser o quê? Ele é um músculo respiratório. Então, quanto mais comprimido, pior fica a nossa respiração. Aí a gente libera o nosso diafragma e mobiliza. Quando você mobiliza o que acontece? Você também atinge o nervo braquial dos braços. Então, pessoas que têm dores vai atuar também nesse sistema. Junto com isso, respondendo a tua pergunta, a doutora Tamara Rial, ela estudou muito essa questão de nervo, fáscia, né? Toda essa questão fisiológica. E a gente não está lá fazendo. Por que só o vácuo não funciona? Porque está inserido nas pautas. O que são pautas? Vou dar o exemplo. Postura, né? Então eu vou pegar uma postura aqui que a gente chama a postura da Atenas. São todas deusas gregas, ela deu nome, enfim. E essa postura da Atenas, sempre a gente pensa no crescer, no enraizar os pés contra o solo, crescer pelo topo da cabeça, abrir o peitoral, sempre descomprimindo, porque uma articulação de qualidade é uma articulação que ela pode executar todo o seu movimento que ela permite com eficiência, sem sobrecarregar, tá? E aí, voltando à questão do braço, por exemplo, essa é uma das posturas. Então, qual que é o cuidado? Ó, aqui. Eu tô fazendo errado. Sempre longe, crescendo, e o ombro é inimigo da orelha. Então eu não vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Até porque eu tenho uma ativação aqui de cintura escapular, serrátil anterior, que é essa musculatura que fica aqui em cima das costelas. Quando eu ativo ela, eu também já ativo musculatura profunda, de transverso do abdômen, oblíquo interno. Boto a galera toda para trabalhar, mobilizo o meu braço. E esse é um dos braços do LPF. Eu tenho braços de Atenas, braço de Vênus, fazendo um movimento aqui. E eu tenho uma coisa chamada mobilização neural, radial. Eu começo o movimento com a minha mão e eu vou mobilizando um dedinho de cada vez dentro das pautas posturais. Isso já dói aqui pra caramba. Olha, eu tinha uma coisa chamada Dequervain. Quando você pega, por exemplo, assim, muitas mães têm, prestem atenção, meninas, muitas mães têm, chama Dequervain, é uma espécie de uma tendinite mesmo. A gente não segura o bebê aqui? Sim. Então, todo movimento que você segura fazendo a força para baixo com o polegar apontado para cima, você vai sobrecarregando aqui, ó. Faz isso aqui, Mi. Ó, faz a força para baixo, estabiliza bem o teu antebraço. Com a força para cima. A dor que você vai ter, ó, a sensação ruim é aqui. Então, se a pessoa tem um problema, e eu tive isso, né, por segurar o bebê, dar peso para o aluno e tal. As mobilizações neurais, hoje eu trabalho isso dentro da metodologia, porque a gente tem braços, né, faz vários movimentos. Então você já liberou o diafragma, lembrou lá do nervo braquial, junto com as pautas posturais, você está ativando tudo. E não te falei que liberando o diafragma, na minha segunda formação eu fiz 13 xixis de manhã.
Porque o LPF também trabalha o sistema linfático. Olha que lindo. Vai liberando os líquidos. Vai liberando os líquidos, libera o diafragma, você faz uma autodrenagem linfática, e aí por isso que fala, ai, eu emagreço. Não é que emagrece, é que você drena, elimina os líquidos que estão em excesso. É incrível, né? Como tudo tá conectado. A gente estava falando aqui, mulheres, da conexão da língua com o diafragma. Eu falei, gente, mas para aí. É corpo, mente, Coisa interna. Tá tudo, né? Tu podia explicar eu fiquei tão maravilhada, assim, eu achei tão legal a conexão da língua com o diafragma. A gente tem uma conexão do corpo todo, né, Mi? Então, por exemplo, assim, se nós temos uma disfunção de língua, não temos um tônus, e eu aprendi não só com LPF, mas com a osteopatia e a fono. A nossa língua, ela tem que ficar no céu da boca. Ah, isso sim, a minha fono já me falou. E a nossa boca com a boca fechada. Eu não posso ficar assim, com a língua caída. Por quê? Eu tiro o tônus. Então, a minha língua, se vocês verem, a boca, ela tem total conexão com o nosso assoalho pélvico. Ó a mulher. Ó a mulher. Então, tem pessoas que têm lá problema de assoalho pélvico, que vai ver, tem disfunção de tônus na língua. Pessoas que não têm mobilização no pé, nos dedos, não conseguem, tem conexão com o assoalho pélvico. Então, tá totalmente ligado, tá tudo ligado. Então, a gente tem que treinar movimentos com a nossa boca, sim, língua, para trabalhar esse sistema também. É muita coisa para trabalhar, né? É muita coisa. E daí é isso que eu ia te falar. Pra mulher que tá nos assistindo, não ficar apavorada. Gente, mas eu não tenho como contratar alguém de LPF. Agora eu tenho que ter fonoaudiólogo. Ela falou em fisioterapeuta. Tá, não vamos enlouquecer. Não, tudo, cada coisa no seu lugar, né? No seu tempo. O que é? Vamos fazer um exercício de respiração básico pra gente... Como eu te falei, as mulheres aqui do É Com Elas participam de um ritual. Então, para que elas tenham mais presença, para que elas comecem as suas manhãs com mais conectada com elas mesmas, para tomar melhores decisões, para ir para o dia com mais vontade, né? Entendendo, se observando e indo para a vida com mais presença. Então, eu queria sugerir pra gente se levantar, e se tu puder fazer um exercício comigo, eu ia ficar muito feliz para mostrar para elas. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês, a pedido da Mi, só uma palhinha, um spoilerzinho de como que a gente faz nas nossas aulas de respiração, né, Mi? Vamos lá. Eu gosto de colocar sempre uma mão no peito e outra mão nas costas. Isso eu falo quando eu estou dando aula, tá, Mi? Quando eu estou conduzindo de forma online ou até mesmo numa turma, o que eu falo para ela colocar uma mão aqui no peito e outra mão no teu abdômen? Como eu vou estar com a mão aqui atrás, a gente vai distribuir aí as funções, tá? E essa respiração, a gente fala que ela é uma respiração tridimensional, ou seja, para todos os planos, para todos os sentidos. É como se tivesse uma setinha lá dentro do teu peito. Quando você puxa o ar, essa setinha, ela se dissipa para todos os lugares. Ok. E quando você solta o ar, volta a ser uma setinha. Como se você estivesse enchendo um balão. Tem um balão dentro do teu tórax e esse balão ele enche num todo, crescendo caixa torácica. A gente fala numa respiração alta, mas na verdade a respiração é uma respiração completa, onde você tem uma ativação do diafragma e do abdômen também. Isso não significa que você tem que fazer isso aqui, ó, estufa e volta. Deixa eu subir aqui. Estufa, volta. Estufa, volta. Não é essa respiração. Ela entra na ativação, mas o foco dela não é aquela respiração de bebê, tá? Entendi, tá. E aí, quantos segundos inspira? Aí a gente vai começar devagar, sempre de baixo para cima. O ideal é que a exalação, quando soltamos o ar, seja mais longa que a ins. Então, se você puxar o ar em 2 segundos, você vai soltar em 4. Tá? Você puxa em 2, uma pequena pausa transitória de ins para ex e solta o ar em 4. Pelo nariz também? Pelo nariz. Então, a gente pode testar tanto pelo nariz, tanto pela boca. Estudos antigos falavam muito pela boca, exalação. Estudos mais recentes falam da gente soltar que é mais eficaz, principalmente para o gasto calórico. Tá? Legal. E potencializa muito o treino cardiorrespiratório, tá? Tá bom. Então, preparou, faz uma respiração normal.
Tá bom. Solta. Inspira. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4. Inspira. Lembra da respiração tridimensional. Ao mesmo tempo que você quer trazer o ar aqui, você quer trazer o ar para as costas, você quer trazer o ar para cá, você quer trazer o ar para cá. E vai crescendo essa caixa torácica. Cresce, cresce, cresce. E devagar vai soltando o ar. Inspira, deixa os dentes bem desbloqueados, a TM relaxada e vai se concentrando na tua respiração, crescendo caixa torácica e soltando o ar devagar. E a nossa meta é sempre aumentando esse tempo de respiração, tanto de ins quanto de ex. Sempre os ombros relaxados. Os ombros sempre tem que estar longe da orelha. Você melhorou, viu? Da segunda para agora. Você concentrou mais, né? Isso é muito legal, porque a gente vai sentindo cada aluna e vai conseguindo conduzir. Se a respiração está mais alta, se está elevando os ombros, se está estufando muito o abdômen. Porque quando a gente tem uma respiração predominantemente abdominal, o que eu vou fazendo? Respirando e jogando os órgãos internos para frente. E o que eu quero? Eu quero relocar. Então eu quero uma respiração mais completa, deixando a minha postura guardadinha. Entendi. E eu senti que a gente estava treinando antes, tá, gente? E eu senti que da primeira vez eu estava até meio tensa aqui na hora de puxar o ar. Dessa vez eu tava mais relaxada. É tudo comando, né? Você percebe que é você entender. Não é fácil, né, Mi? Não, uma não coisa é fácil. assim que... É por isso que a gente fala que é autoentendimento, né? É observação total. Exatamente. Você tem que ir prestando atenção, mas sempre buscando profissionais que vão saber o que estão fazendo, identificar. Porque poderia passar, pedir para uma pessoa, só respira. Não prestar atenção no ombro, aonde que está voltada essa respiração. E aí a mulher sozinha em casa, ela pode ficar atenta, fazer esses exercícios de respiração, ficar atenta aos ombros dela. Exatamente. E que começa a trabalhar essa observação, correto? Você sabe o que eu gosto de fazer? Quando a gente vai passar a respiração em casa, assim, esses momentos, colocar uma musiquinha. Sabe, som da natureza, alguma coisinha, para você se conectar um pouquinho com você, tirar os ruídos do mundo e deixar mais focado na tua respiração mesmo. Prestar mais atenção. E Ju, já que a gente tá de pé aqui, tu pode mostrar como é que é o famoso vácuo que todo mundo se interessa, né? Porque o pessoal vai muito pra estética normalmente, né? Por isso que eu acho que o vácuo acabou se popularizando tanto. O vácuo abdominal, eu vou mostrar para vocês, não quero que ninguém faça sozinha, tá? Ele é apenas 20% do método, ele não é mais importante, ele ajuda a regular o tônus basal, ele ajuda a regular, né, assoalho pélvico, enfim. É lindo de ver, a gente gosta muito, porque você vê que o teu sistema responde, é como se o assoalho pélvico, né, que eu falei, subisse, mas ele tem que estar inserido nas pautas posturais, tá? Então eu tenho que estar com os pés mais ou menos 1 palmo de distância. A minha pelve tem que estar neutra, então eu não posso estar aqui em retroversão, retificada, e também não posso estar deixa eu ver se aqui não tá. E também não posso estar aqui, ó, com a curvatura muito acentuada. Com isso, o que eu tenho que fazer? Estar com minha cintura escapular ativa, ombro longe da orelha. Eu não posso estar despencada. Vácuo aqui não é nada. Então, eu tenho que estar posicionada com as pautas posturais. Eu vou fazer braços de Atenas agora, é uma postura aqui. Tenho que ter sempre 3 respirações, tá, gente? Para depois fazer o vácuo abdominal. E a gente faz em apneia expiratória. Então, eu puxo o ar pelo nariz 3 vezes, solto. Faço a apneia e sem ar eu faço a sucção diafragmática. Tá? Como eu não há 2 coisas, eu não posso estar com a minha bexiga cheia, senão não vai, e não posso fazer depois que eu comi também, que não vai, porque se trata aqui do sistema digestivo e urinário, tá bom? Então vou lá. Olha ali, ó. Completamente sem ar ali. Aí puxa o ar para voltar do vácuo e volta devagar
para não dar aquela estilingada na barriga. Porque se eu quero deixar tudo guardadinho, é tudo, a gente brinca, LPF, lento, por favor. Eu faço o vácuo devagar, eu retorno do Adorei vácuo essa, devagar. lento, por favor, né? Lento, por favor. Então, na era da super velocidade de tudo acontecendo, você me traz uma Lento, técnica por favor. aqui, lento, por favor. Ju, olha, a gente está se encaminhando para o final do podcast. Eu adorei estar com você aqui hoje, te agradeço. Espero que esse assunto tenha despertado o interesse de muitas mulheres para conhecer um pouquinho mais sobre a técnica e, principalmente, olhar para si mesma, né? Estar assim, parar um tempinho para respirar. Eu acho que se você pode tirar uma coisa desse episódio para um pouquinho para respirar. E, Ju, aqui no É Com Elas, nós somos uma comunidade para mulheres. Eu tenho sempre uma pergunta para o final do podcast, que é: qual a mulher que te inspirou, te inspira nesse momento e por quê? A Carol Lemes me inspira muito, é a nossa embaixadora do método, então, porque é uma mulher incrível, né? Só pelo fato de ter ido para a Espanha buscar essa metodologia e trazer ao Brasil. 2 filhas pequenininhas, se vira no mundo inteiro aí, dando curso, fazendo formações e tudo mais. E um exemplo assim de naturalidade, de conhecimento, equilibrando tudo de uma forma sempre muito leve. Ela é firme com doçura. Então é uma pessoa que eu super me inspiro. Ai, que maravilha. E Ju, eu vou deixar para as mulheres todos os seus contatos aqui embaixo do vídeo. Você pode contactar a Ju pelo Instagram, etc. Mas eu quero que tu conte um pouquinho do teu trabalho, né? Tu trabalha online, tu tem um lugar físico. Conta aí pra mulherada como que ela pode te encontrar, quem estiver interessada em conhecer mais a técnica e trabalhar contigo na técnica. Tá. Eu tenho meu Instagram, né, que é a maior fonte de divulgação, que é Ju Falkenberg, LPF, Falkenberg com N. Eu tenho um estúdio de treino personalizado aqui em Alphaville, onde eu dou aulas tanto individuais quanto em grupo. Trabalho presencial, trabalho online também, tanto em grupo quanto personalizado. E o nosso foco é realmente atender mulheres, né? Mulheres, mães, gestantes. E temos uma parcela do nosso atendimento no estúdio, aqui presencial, reabilitação, pilates e terceira idade também. Que é que a gravidade vem, né? Vem. Então, vem com força. Vem com força, As 40 mais aqui tem que estar sempre correndo atrás do tempo, né? Não dá para parar, né? Não. Ju, eu agradeço demais o teu tempo aqui no podcast. Eu espero, como eu falei antes, eu espero que esse assunto tenha inspirado mulheres a olhar mais para elas mesmas e quem tiver ainda mais interesse te procurar, porque acredito que a gente está no momento que estão surgindo novas técnicas, novas pesquisas, então é um método muito novo. Vale a pena a mulher se informar um pouquinho mais como isso pode trazer benefício para ela, né? Endometriose, incontinência urinária, constipação. Eu vou dar uma olhada já aqui para tendinite, que ó, eu jamais foi aqui no podcast, eu jamais imaginava que poderia ajudar. E a gente precisa procurar técnicas alternativas, né? Não só remédio, exato. E médico, né? Remédio e médico, exatamente. Muito obrigada, Ju. Deixa eu te dar um abraço, já que a gente tá de pé. Obrigada. E, mulher, foi um prazer ter você aqui nesse episódio do podcast É Com Elas. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio que vem por aí e também participar da nossa comunidade. Vai ser um prazer te receber lá. Muito obrigada e até o próximo episódio. Fui!